O mundo tem passado por muitos desafios que geram impactos na vida e na saúde das pessoas. Por isso, precisamos priorizar e investir em ações no presente que promovam a alimentação adequada e saudável para que as gerações futuras possam ter uma vida plena. Entre os problemas de saúde que mais afetam as crianças, a obesidade merece atenção urgente. Os números de casos de obesidade no mundo não param de crescer, aumentando também a necessidade de gastos públicos com tratamentos. Crianças com sobrepeso e obesidade têm mais chances de se tornarem adultos obesos e de também sofrerem com outras doenças. Por isso, a prevenção é o melhor caminho. Investir na atenção e na prevenção da obesidade infantil, ao mesmo tempo melhora a saúde das crianças e também gera economia nos gastos públicos. Para transformarmos essa realidade, precisamos trabalhar juntos, a população, os agentes públicos e a sociedade civil, para priorizar esforços coletivos e implementar ações efetivas. Estas são algumas maneiras de prevenir a obesidade infantil. Ações de prevenção na atenção primária à saúde, incentivo ao consumo de alimentos adequados e saudáveis em todos os espaços ocupados e frequentados pelas crianças e incentivo à prática de atividade física. Regulação da comercialização e propaganda de alimentos que favoreçam a obesidade, com exigência de informação adequada e acessível nos rótulos. E a realização de campanhas de conscientização nas diferentes mídias para que a população também participe desse processo. Acesse agora o documento Obesidade Infantil, Estratégias para a Prevenção e Cuidado em Nível Local. O documento apresenta, de forma direta, os argumentos necessários para que a obesidade infantil seja incluída na agenda política do seu município, da sua região e do seu estado. Esta é uma iniciativa do Projeto Nutrir o Futuro, uma parceria entre o Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos, o Ministério da Saúde do Brasil e a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Olá, bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando. Gostaria de iniciar agradecendo a todos que estão aqui conosco, agradecer ao PMA, à ABC, né, e os países Peru e Colômbia que fazem parte desse projeto, como vocês puderam ver no vídeo inicial. É um projeto, né, em parceria do Ministério da Saúde com a Agência Brasileira de Cooperação e com o PMA, para trocar experiências entre os países e fortalecer as agendas, né, de prevenção e controle da má nutrição. Então, o PMA, né, dentro do Centro de Excelência contra a Fome, tem nos apoiado nessa agenda, nessa articulação com Colômbia e Peru, principalmente no intercâmbio de experiências na temática de políticas de alimentação e nutrição e obesidade infantil. Então, esse projeto ele visa fortalecer, né, o combate à má nutrição em todas as suas formas, no âmbito, né, de uma cooperação que nós chamamos de cooperação sul-sul, trilateral, atuando no fortalecimento de ações nacionais, considerando que nós estamos no âmbito, né, da década da ação para a nutrição, né, declarada pela ONU. Então, esse evento de hoje, ele busca nos apoiar na divulgação de materiais que são produzidos a partir dessa cooperação. Hoje nós teremos lançamentos de mais alguns produtos, né, que apoiam o debate para avançar, né, nessa agenda de prevenção e controle de todas as formas de malnutrição. Então, eu desejo um excelente debate a todos e agradeço quem está aqui conosco e aos parceiros PMA e ABC, Peru e Colômbia também, os colegas do Peru e da Colômbia. Muito obrigado, Gisele. Agora passaremos a palavra para o Daniel Balaban, diretor e representante do WFP no Brasil. Obrigado. Eu queria iniciar cumprimentando todos que estão conosco, assistindo, cumprimentar a nossa querida Gisele Bortolini, do Ministério da Saúde do Brasil, a senhora Elisa Maria Cadena, do Ministério da Saúde da Colômbia, e a senhora Maria Reis Garcia, do Ministério da Saúde do Peru, que são nossos parceiros, assim como a Rifat Iqbal, que está representando a Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores, além do nosso colega Gregory Rosa, que vai fazer a mediação do debate a seguir. Bom, inicialmente, é muito prazeroso participar, né, desse painel, né, falando sobre a questão da obesidade. Eu diria que hoje nós estamos vivendo 3 pandemias.
Aquela que nós conhecemos mais, a de Covid, que já teve mais de 5 milhões de vítimas ao redor do planeta. A segunda pandemia é a da fome, que atinge hoje 810 milhões de pessoas e que tem crescido nos últimos anos. E a terceira pandemia, que é menos falada, é a pandemia da obesidade ao redor do planeta. Só para vocês terem uma ideia, a Unicef calcula que de 2000 até o ano de 2016, ou seja, 16 anos, né, a proporção de crianças com excesso de peso duplicou no mundo. Então, isso é terrível, porque, ao mesmo tempo que a pessoa que passa fome ela é desnutrida, o obeso, a obesidade também é uma forma de desnutrição. A região aqui nossa, da América Latina, ela tem a mesma tendência, né? E hoje nós duplicamos também, desde os anos 90, o número de crianças obesas. E para resolver e trabalhar a questão da obesidade, nós temos que reduzir a desnutrição e a obesidade infantil, principalmente. Trabalhar entre as crianças essa questão, né, para que não aumente o número de crianças obesas na região, no nosso planeta e aqui no nosso continente americano. Hoje nós temos um crescimento significativo da obesidade, do sobrepeso em crianças e adultos também, né? Então, a múltipla carga de desnutrição ela afeta países em todo o mundo, por isso que eu chamei de pandemia, né? É um problema que afeta todos os países do mundo e que também leva a óbito muitas pessoas ao redor do planeta e que tem solução. Por isso que nós criamos e começamos a trabalhar o projeto de cooperação Sul-Sul, que foi já colocado, que a Gisele já colocou, sobre apoiar e trabalhar o combate à obesidade, né, entre os países que estão compondo esse projeto. O nome do projeto é Nutrir o Futuro, né? Ele foi desenvolvido por meio da parceria entre o Ministério da Saúde do Brasil, né, principalmente a coordenação geral que a Gisele coordena, o Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos e a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, com troca de experiências entre o Brasil, Colômbia e o Peru. Então, essa troca horizontal, que a gente chama entre iguais ou cooperação sul-sul, ela visa principalmente o combate ao sobrepeso e à obesidade infantil, apoiando processos de fortalecimento das instituições públicas de cada país e dos setores de nutrição e saúde, que são considerados fundamentais para a gestão das políticas públicas de alimentação e nutrição entre esses países. Então, hoje, nós estamos muito contentes porque a gente está lançando um policy brief, né, sobre a obesidade infantil, com foco exatamente nas ações de prevenção e atenção que estão sendo administradas no Brasil, na Colômbia e no Peru. Eu vou aqui pautar, porque daqui a pouco nós vamos ter um debate com os especialistas nesse tema de cada um dos países, mas eu acho que os principais pontos desse documento que a gente deve observar são, primeiro, nós temos que conhecer o estado nutricional. Sem conhecimento, sem dados, é impossível você fazer política. Então, é necessário conhecer o estado nutricional e o consumo, qual é o hábito alimentar das crianças, né, para que a gente possa incidir e fazer a política dentro desses hábitos. Se a gente não sabe o que acontece, não sabe onde estão, não tem como fazer política de incidência, né, de combate à obesidade para essas crianças. Então, nós acreditamos, outro ponto importantíssimo, o aleitamento materno, até os 6 meses de idade, né, todos nós consideramos que até os 6 meses de idade é o único alimento, né, que a criança deve ter, e a partir dali nós começamos a trabalhar o uso de guias alimentares de atividade física no fortalecimento da atenção primária à saúde. Também é preciso estimular ambientes alimentares saudáveis, né, e promotores da atividade física. E a escola, ele é o ponto fundamental, porque é o terreno fértil para isso. Mas é preciso ir além da escola, né? Porque a criança não fica na escola o dia todo.
Então, principalmente, a gente tem que trabalhar as famílias com medidas protetivas, com normatização também da venda e publicidade de alimentos não saudáveis para as crianças. Porque hoje os alimentos não saudáveis, infelizmente, eles são o que tem maior acesso às pessoas, porque é mais barato você comprar esses alimentos em todas as prateleiras dos supermercados. Então, nós temos que trabalhar também. As pessoas têm dificuldade, tem também muita questão do tempo, trabalham muito e tem pouco tempo. Então, acaba fazendo com que sirvam alimentos fáceis, né, para as crianças, e isso tem aumentado a obesidade infantil. Então, o que a gente tem feito? A gente tem tentado multiplicar e compartilhar o conhecimento pautado na ciência e na ética, né? Esse conhecimento acaba colaborando com a melhoria do estado nutricional das nossas crianças. E, por fim, a gente acredita na potência de ações que sejam intersetoriais. Não adianta apenas pautar ações dentro do Ministério da Saúde, se as outras áreas não estejam coordenadas com essas ações. Então, é importante a gente envolver diferentes setores. O setor da educação, que é o que trabalha as crianças nas escolas, o transporte, a economia, comércio, a agricultura, para a gente poder fazer com que mais alimentos saudáveis sejam produzidos, comunicação, que é para a gente conseguir publicizar os alimentos saudáveis, né? Para que as pessoas entendam. Muitas das pessoas não sabem que determinados alimentos não são saudáveis. Então, é importante que todos os dias a gente consiga comunicar a importância e quais alimentos são saudáveis e são bons para a alimentação das nossas crianças e de nós também adultos, né? Para a gente possa combater a obesidade infantil, diabetes e outras doenças que acabem sendo ocasionadas pela má alimentação. Então, esses 5 pontos e suas ações aplicadas nos 3 países, tanto Brasil, quanto Colômbia, quanto Peru, estão apresentados nesse Policy Brief de obesidade infantil, ações de prevenção e atenção no Brasil, Colômbia e Peru. Então, eu queria convidar vocês, principalmente os nutricionistas, que usem muito esse documento, que pesquisem e que trabalhem essas questões. Para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, eu não sou da área de saúde, mas eu sou uma pessoa que gosto de me informar e a gente trabalha com alimentação ao redor do mundo. Então, eu estava lendo esses dias um livro somente sobre Hipócrates de Kos, que ele é tido como o pai da medicina. Ele é grego, ele já dizia 400 anos antes de Cristo. Ou seja, há mais de 2.400 anos atrás, ele dizia que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, eu acho que Hipócrates está mais para ser o pai da nutrição, porque ele já dizia que os alimentos é que fazem uma boa saúde. E você trata da saúde através de uma boa alimentação. Então, ele já dizia isso há 400 anos antes de Cristo. Então, está na hora de agora a gente levar esse ensinamento a sério e começarmos a tratar a questão da boa alimentação como uma questão fundamental de saúde pública. E assim nós vamos estar combatendo a obesidade infantil, combatendo a desnutrição e todos os demais males oriundos da má alimentação. Então, muito obrigado, que vocês todos estejam conosco. Daqui a pouco vamos ouvir principalmente os especialistas, as especialistas, né, de cada um desses países envolvidos, falando sobre essa pesquisa, sobre esse trabalho de cooperação Sul-Sul que nós estamos desenvolvendo com o Ministério da Saúde, com a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, coordenada pela nossa querida Gisele Bortolini. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom evento. Muito obrigado, Daniel, por suas palavras e considerações sobre a importância de darmos prioridade para uma alimentação saudável. É um tema que realmente é crucial para todos, porque para desenvolver uma vida proativa, uma vida sã, uma vida feliz, é necessário que isso comece pela alimentação, e essa alimentação começa na infância. Então, muito obrigado por suas palavras e também só gostaria de enfatizar que o Policy Brief está já disponível no site do Centro de Excelência contra a Fome. O site é centrodeexcelencia.org.br.
ou nas redes sociais, dá para se pesquisar por WFP Brasil, e todos os conteúdos que estaremos disponibilizando e lançando hoje estarão nas redes sociais. Agora, sem mais delongas, gostaria de chamar Gisele Bortolini para a mesa, apesar de ser virtual, ela está aqui, que é a coordenadora representante do Ministério da Saúde, que vai falar para nós hoje. Elisa Cadena, que está representando o Ministério da Saúde da Colômbia, e Maria Reis, representando o Ministério da Saúde do Peru. Sejam bem-vindas, e eu vou começar com algumas perguntas, além de um debate, é mais uma conversa para discutirmos alguns dos temas que, para todos os países, estão em voga, e a cooperação, o bonito da cooperação é que, ao dialogarmos, podemos pensar em soluções inovadoras para os problemas. Eu vou começar a primeira pergunta para Maria Reis, e depois eu vou seguir a ordem inversa: Peru, Colômbia e terminando com você, Gisele, pode ser? A primeira pergunta é: quais são as principais estratégias para a diminuição dos índices de sobrepeso e obesidade infantil no seu país? Então, repetindo, quais são as principais estratégias para a diminuição dos índices de sobrepeso e obesidade infantil no seu país? Maria, a palavra está com você. Você tem 5 minutos. Muito obrigado. Ok, graças, Gregory. Muchas gracias. Muito obrigado, Gregory. E eu também agradeço o convite para participar aqui e também do projeto de cooperação Sul-Sul, que é tão interessante e tão importante para os nossos países, e também importante é a troca de experiências. Em primeiro lugar, eu quero dizer que no Peru, a nossa experiência principal tem que ver com a desnutrição crônica que estamos vendo em crianças de menos de 5 anos. Nós estamos, então, dedicando esforços, trabalhando com sobrepeso e obesidade. E as estratégias que já se transformaram em lei no Peru é uma lei para a alimentação saudável, que inclui diferentes aspectos, que tem que ver com a promoção de educação nutricional, informação sobre a situação no país, informação atualizada. Infelizmente, às vezes não temos o orçamento para poder obter informação atualizada todos os anos, mas dentro do possível queremos ter uma informação o mais atualizada possível. Depois, também a publicidade de alimentos saudáveis. Isso é muito importante, porque a população está consumindo alimentos que são ruins para a saúde. Depois, a promoção de esporte, atividade física. Isso tudo visa trabalhar com crianças e adolescentes, tentando envolver também os setores de saúde e de educação. E ao pessoal que diretamente trabalha com essas crianças. E eles, então, serão um vínculo para ter acesso à população, melhorando assim a situação dessas crianças. E mais adiante, então, essas crianças vão poder ser a parte da atividade econômica do país. E também a comunicação. Uma boa estratégia de comunicação em todos os níveis é de suma importância para poder promover alimentação saudável no país e, assim, reduzir o sobrepeso e a obesidade. Muito obrigado, Maria. Elisa, a palavra está com você. Gracias, muy buenos días para todos. Obrigado, bom dia a todos. Acredito que no Brasil já é mais tarde que meio-dia. Muito obrigado pelo convite. E eu endosso as palavras da Maria quanto à utilidade no processo de troca de experiências entre os países. Daniel já falou a respeito. Ter informações e números é muito importante, mas o que nós verificamos é que a tendência regional é para o aumento do peso e que ainda em muitos países há problemas de desnutrição, anemia,
falta de vitaminas. Isso, então, coloca um importante desafio quanto a iniciar ações para enfrentar essa dupla carga nutricional e o seu déficit. Na Colômbia, nós ainda não conseguimos deter o aumento do peso. São necessárias ações muito mais efetivas, portanto, e mais sólidas para enfrentar esse problema. Atualmente, estamos desenvolvendo algumas intervenções que têm que ver com regulamentações, por exemplo, o uso da etiquetagem. Nós ainda não temos um quadro regulatório para limitar a publicidade, como sim existe no Peru. Portanto, nós devemos apoiar aquelas entidades que têm a competência para fazê-lo. No Ministério da Saúde, trabalhamos em diretrizes para o controle de publicidade para o público-alvo de menos de 18 anos. Trabalhamos também do ponto de vista do uso das diretrizes alimentares como uma ferramenta para o processo de alimentação saudável, o que é e como levar essa mensagem claramente para a população. Daniel também falou de assuntos importantes, proteger e promover a amamentação. Colômbia está atualizando todas as suas normas em virtude do Código Internacional e também das últimas declarações da Assembleia Mundial da Saúde. A importância de regulamentar a publicidade de sucedâneos e limitar o seu patrocínio em ambientes hospitalares, principalmente. Tivemos também progresso nesses ambientes que tem que ver com o lar, a escola, instituições, através de várias estratégias, algumas focadas à promoção da amamentação, os bancos de leite. Nós aprendemos da experiência brasileira, que tem sido um parceiro para a implementação disso aqui na Colômbia. A estratégia de aconselhamento quanto à amamentação para apoiar as mães, para que exista uma amamentação correta. Também salas amigas da amamentação nos âmbitos de trabalho, por causa da volta ao normal do trabalho presencial. E aquelas aulas são muito estratégicas, permitem que as mães na amamentação possam fazê-lo também no período de trabalho. No âmbito escolar, temos estratégias bem claras, regulamentando os alimentos que são vendidos nos quiosques escolares. Isso tem que ver também com o estado de advertência. Queremos promover também as práticas de atividade física, que não seja apenas uma aula, mas, em geral, seja promovida a atividade física nos tempos livres para melhorar o exercício das crianças e adolescentes na escola, onde existe um grande aumento do sobrepeso. No ambiente de trabalho, também devemos falar dos alimentos saudáveis e temos várias ferramentas a respeito. Aquela educação grupal é muito importante também. E os profissionais da saúde têm muita responsabilidade aqui na Colômbia e em outros países. Nós falamos, às vezes, em linguagem muito técnica. Por exemplo, se você tem hipertensão, você tem que comer bem. Mas o que é isso? O que é comer de maneira saudável? As mensagens, então, têm que ser bem claras para utilizar uma linguagem simples em todos os países. Sem dúvida, estamos articulando tudo isso ao consumo dos alimentos que são produzidos na nossa terra, o que é natural. Vamos evitar os alimentos processados e ultraprocessados. Mensagem que nós damos não só a partir do setor saúde, mas também o setor agrícola é um grande parceiro para reconhecer o papel do camponês, do produtor de alimentos na economia e, assim, obter melhor saúde. Graças. Gisele, você tem 5 minutos para suas contribuições. Olá, obrigada.
Agradeço, né, Maria e Elisa, tem sido uma experiência incrível, né, esse ano de trabalho, de troca de experiências. Acho que nós temos muitos desafios comuns, né, não só em relação à obesidade, mas a todas as formas de malnutrição. É, os países têm usado as diferentes estratégias, né, que dependem muito da conjuntura e das possibilidades de conseguir avançar com as agendas. Hoje nós temos, né, muito claro quais as ações que são efetivas para a prevenção da obesidade infantil, né, a OMS já declarou quais são as ações, a OCDE, o Banco Mundial, e os países vêm trabalhando nessa linha para aprimorar suas políticas públicas, né. Acho que no Brasil eu destaco, né, nos últimos 10 anos, o lançamento de um plano de crônicas, né, que recentemente foi atualizado. Em 2011, o Brasil assume metas de prevenção e controle da obesidade infantil. Depois nós tivemos uma estratégia intersetorial de prevenção e controle da obesidade, que também se compromete com a prevenção e controle da obesidade infantil. Então, uma série de compromissos, né, foram assumidos ao longo dos últimos anos, reconhecendo, né, que a obesidade infantil é um grave problema de saúde pública no Brasil. E aí, mais recentemente, né, nós estamos trabalhando numa estratégia que nós chamamos de Proteja. Essa estratégia vem sendo construída há mais ou menos 2 anos e meio, né, nós fizemos uma série de oficinas para a construção dessa estratégia, e a ideia é que a gente possa fomentar cidades mais saudáveis, né, considerando, reconhecendo, né, que a obesidade infantil, ela tem múltiplos determinantes, né, como o Daniel pontuou, a prevenção da obesidade infantil, ela só vai acontecer se a gente conseguir implementar uma série de intervenções de forma conjunta, né, e que envolvem diversos setores. Então, é um grande desafio, ainda mais quando as áreas de alimentação e nutrição ficam alocadas, né, dentro do Ministério da Saúde. Então, a importância de ter um espaço para essa articulação intersetorial no Brasil é um desafio importante. Então, nós estamos investindo no Proteja, que tem o eixo, né, de vigilância alimentar e nutricional, como o Daniel falou. Acho que uma das ações mais antigas realizadas no Brasil, desde a década de 70, é a vigilância alimentar e nutricional, ou seja, conhecer como é que é o perfil de saúde e nutrição da população brasileira, como está o peso, o que a população tem consumido. Então, essa vigilância que acontece na atenção primária nos permite identificar, né, quais são as tendências ao longo do tempo. E aí, o Proteja, nessas 1.300 cidades, ele tenta focar em ações na atenção primária, na escola, nos ambientes, tentando induzir que a intersetorialidade aconteça nessas 1.300 cidades, né? O Brasil é um país muito grande, somos mais de 5.500 municípios, então a estratégia que nós estamos fomentando neste ano e nos próximos 2 anos é tentar fomentar, né, em 1.300 cidades, que essas cidades sejam cidades mais saudáveis para as crianças, tentando fazer com que os prefeitos e os gestores estaduais e municipais, né, de saúde e da educação, da assistência da agricultura, olhem para a cidade e pensem quais são as intervenções que podem ser implementadas em nível local para garantir o acesso aos alimentos mais saudáveis, mas também olhando para toda a questão da atividade física, né, dos espaços verdes, das áreas de lazer. Então, essa é uma aposta que a gente tem feito. E eu gostaria de destacar, né, acho que como a Elisa pontuou, a importância dos guias alimentares, né, um trabalho que o Brasil vem fazendo há muitos anos, é o fomento, né, do consumo de alimentos in natura e minimamente processados, e a redução do consumo de alimentos ultraprocessados. Então, os guias, eles são uma ferramenta importante, porque é a posição do país em relação ao que é uma alimentação saudável, eles precisam ser difundidos, mas eles precisam também ser usados como indutores de políticas públicas, né. Nós precisamos que a educação, que a assistência, que a agricultura tenham políticas públicas que estejam alinhadas aos guias, né? Felizmente no Brasil nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, em que as recomendações estão alinhadas ao guia, né? Então, o PNAE hoje, né, que oferece mais de 40 milhões refeições para mais de 40 milhões de crianças, ele promove o consumo de alimentos in natura e minimamente processados e reduz o consumo de ultraprocessados. Mas o nosso desafio é que mais políticas, né, possam também nos apoiar na difusão dos guias. E nesse sentido, também gostaria de destacar, né, que o Ministério da Saúde vem realizando campanhas, né, em 2019 foi a primeira campanha que o Ministério da Saúde lançou em relação à obesidade infantil. Nesse ano nós tivemos uma segunda campanha, e recentemente também, no intuito de fortalecer as dietas tradicionais, né,
os ministros, no âmbito do Mercosul, assinaram um compromisso, se comprometendo a articular estratégias, né, em nível de país, para proteger as dietas tradicionais, né? Aqui no Brasil é o arroz com feijão de norte a sul, variando os legumes e frutas de cada região. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, e claro que esses desafios são muitos, né, principalmente na articulação intersetorial, para que de fato nós possamos ampliar o acesso aos alimentos saudáveis e também espaços de lazer para as crianças. Muito Obrigada. obrigado, Gisele, pelos seus comentários. Um ponto interessante que eu acho que perpassa todos os países e que todos estão fazendo muito bem é, de fato, conhecer o estado nutricional e o consumo alimentar da população. Acho que essa é a base para uma mudança e, claro, que cada país realmente está um pouco mais avançado em determinado aspecto, mas valorizando o alimento in natura, a comida de verdade, acho que é o primeiro passo para a gente fazer essa transformação desses índices alarmantes, né, de obesidade infantil que estamos tendo. Então, eu vou passar para a próxima pergunta, e, na verdade, eu vou começar com a Gisele agora, e depois eu vou passar para a Elisa e terminar com a Maria Reis, do Ministério da Saúde do Peru. Então, a pergunta é: quais as possíveis estratégias políticas, essa é um pouco mais complexa, quais as possíveis estratégias políticas para que a agenda de alimentação e nutrição dos países possa colocar como prioridade a prevenção e atenção à obesidade infantil? Gisele, você tem 5 minutinhos. Bom, eu acho que são uma série de fatores, né, e talvez nós ainda não tenhamos todas as respostas, né, porque se nós tivéssemos todas as respostas, talvez a gente já tivesse revertido, né, o cenário da obesidade infantil. Em relação à desnutrição, acho que o Brasil tem algumas respostas em relação à desnutrição. Então, o Brasil diminuiu muito a desnutrição infantil de 96 a 2006, e nós sabemos que os 4 fatores que mais impactaram foi ampliação do acesso à saúde, ampliação da renda, aumento da educação materna e saneamento básico, né? Então, a discussão para a superação da malnutrição, ela envolve, né, medidas estruturantes. Então, isso está muito claro para a desnutrição e também tem ficado cada vez mais claro para a obesidade, né? Então, as estratégias, elas precisam focar, né, nessa tentativa da articulação das diversas políticas para tentar identificar quais são, né, os determinantes sinérgicos da obesidade, da malnutrição, para que outras políticas, para além do setor saúde, possam ser ampliadas com o foco, né, da redução das desigualdades e promoção da saúde, né. Acho que uma oportunidade importante também é esse intercâmbio que nós estamos tendo com Peru e Colômbia, que nos permite conhecer estratégias de outros países, identificar o que deu certo, o que não deu certo, pensar em como isso pode ser aprimorado para cada país. E trabalhar na questão de que garantir que a obesidade infantil e todas as formas de malnutrição sejam reconhecidas, né, pelos gestores públicos como um problema de saúde pública. Mais recentemente, né, nos últimos 2 anos, o mundo inteiro, né, se viu com um novo desafio, que é a pandemia, e a agenda de alimentação e nutrição, ela precisou, né, ela teve muitas disputas, né, principalmente no setor saúde, onde a prioridade no setor saúde foi a assistência aos indivíduos com Covid, a realização de testes. Então, fortalecer essa agenda, né, acho que é um passo importante que os países deram, apesar de toda essa pandemia. Acho que outro ponto importante que eu já pontuei, é a questão da articulação intersetorial, para pensar em medidas que possam estruturar. E aí, para tudo isso, né, eu acho que um ponto importante é o acúmulo das evidências científicas, né. No Brasil, a gente tem investido muito na formação das evidências científicas para um processo, né, de amadurecimento, de entendimento de qual é o cenário e também para o convencimento, né, dos gestores públicos que têm o poder de tomar a decisão. Então, acho que é um pouco isso o que eu tinha para comentar. Muito obrigado, Gisele. Elisa, você tem 5 minutos também. Sí, sí,
frente a lo que menciona Giselle, Muito bem. Bom, nós também temos muitas semelhanças quanto ao trabalho intersectorial. Acho que isso é muito importante para superar a desnutrição no Brasil. Essa é uma boa medida. A mesma coisa acontece no meu país, na Colômbia. Temos, por exemplo, problemas de anemia e também sobrepeso. Tendo essa perspectiva intersectorial, hoje em dia a Colômbia está avançando com duas políticas importantes. A primeira, de segurança alimentar, que está indo além da alimentação, tentando ter um sistema mais sustentável. E, por outro lado, também há um plano de saúde pública mais bem intersectorial que procura os determinantes estruturais na saúde. Aí, a prevenção de doenças não transmissíveis, prevenção do excesso de peso vai precisar do acompanhamento de outros setores, não só da saúde. Outros que são tão importantes: educação, trabalho, agricultura, esporte, comércio, tudo isso tem que estar envolvido. Estamos, então, vendo como a alimentação saudável tem um papel chave, especialmente no que se refere às doenças no país. E não só saúde, mas também com outros setores. E, além disso, há um plano em que estamos trabalhando nisso. em todo o enfoque. Eu gostaria de enfatizar o que é o curso de vida, a importância das intervenções. No início, nos primeiros 2 anos, tudo que for feito ali ou aquilo que não for feito ali terá efeitos ao longo da vida da criança. Nesse sentido, devemos então priorizar ali as ações sem desconhecer outras ações que são muito importantes, mas que precisam de ações diferentes. Além disso, também é preciso pensar em ações a partir da alimentação com um propósito duplo. Nós ainda estamos vendo algumas intervenções e os resultados para poder superar a desnutrição. Não só vendo a desnutrição, sem reconhecer que essas crianças, num certo momento, poderão ter excesso de peso. E aí, então, é importante ver essas ações com um propósito duplo. E, é claro, sem causar nenhum dano. Finalmente, devemos enfatizar sistemas alimentares sustentáveis. Isso é muito importante, porque vai ter um impacto forte. E é preciso ver, então, tudo que podemos fazer aí para alimentar o ônus das doenças. No caso do Peru, é verdade que em sobrepeso e obesidade, tão só há pouco tempo, começamos a trabalhar nisso. Infelizmente, por causa da pandemia, nesses últimos 2 anos, esse trabalho tem se freado, tem sido detido. Em 2020, aprovou-se uma política nacional multissectorial de saúde para 2030. Isso se chama Peru País Saludable. Isso enfatiza abordagens transversais que têm que ver com territórios, gênero, culturas, a inclusão social e direitos, entre outros. E os objetivos prioritários são melhorar os hábitos e estilos saudáveis na população, mais acesso à saúde e melhor também a condição de vida dos mais carentes. E o foco principal da política é o trabalho multissetorial. Isso estabelecem os objetivos, os alvos, os setores que estão envolvidos com metas e objetivos que esses setores têm que cumprir. Também há um programa de comunicação nacional. Peru tem várias áreas, tem costa, tem
serra e tem floresta. A ideia é um trabalho nacional e regional com todas as autoridades centrais e locais. Como bem ouvimos, esse não é só um trabalho da saúde. Só com a saúde jamais vamos conseguir os nossos objetivos para reduzir a obesidade e sobrepeso. É preciso trabalhar com essa política intersectorial, especialmente nas coordenações internas, para poder trabalhar no ano que vem abertamente com um plano para melhorar assim as condições. Essa política multissetorial vai ser muito útil para poder começar a trabalhar com a população para reduzir o sobrepeso e a obesidade. É importante também ver quais ferramentas podem ser preparadas para trabalhar com esses setores. Como a Gisele bem diz e a Elise, as guias alimentares para a população, como para os menores de 2 anos no Peru, têm sido muito importantes para fortalecer o setor, para poder oferecer ferramentas, para trabalhar com os professores ou também com o pessoal de saúde. Essa política, nós, como país, já sabemos que vai ser muito útil. Infelizmente, às vezes cada setor, cada ministério estabelece suas regras para trabalhar e, no final das contas, cada um trabalha isoladamente. Essa política é um grande desafio, é certo, para trabalhar em forma conjunta. Eu acho que quase todos os nossos países queremos que isso aconteça. E também, mais tarde, vamos querer trocar experiências para mostrar os resultados obtidos com essa política adotada no Peru. O ponto principal dessa segunda pergunta é realmente a atuação multidisciplinar. Realmente é importante e crucial que todos os setores envolvidos estejam atuando fortemente. Como a Maria acabou de mencionar, é muito difícil que uma mudança substancial ocorra se apenas o setor saúde coloque todos os esforços. Mas que bom que a gente está aqui, eu sei que é um momento que nós gostaríamos de ter a tarde inteira para conversar e pensar até em coisas mais concretas que podemos fazer para realmente combater a obesidade infantil, mas infelizmente o tempo não nos permite. Então, gostaria de dar 1 minuto, tanto para a Gisele, quanto para a Elisa, quanto para a Maria Reis, para fazerem alguma consideração final antes de passar para o encerramento. Gisele? Acho que, mais uma vez, reiterar o agradecimento, né, à Elisa, que tem nos apoiado, e essa equipe, né, representando o Ministério da Saúde da Colômbia, a Maria e também os demais técnicos que acompanham essa agenda pelo Peru, o PMA, né, que tem sido fundamental nessa articulação para nos apoiar com que isso de fato aconteça, e a ABC. E dizer que essa experiência tem sido muito bacana, né, aproveitar para reforçar, para conhecerem o Policy Brief, tá na versão já em português e espanhol, que sumariza um pouco, né, do que Brasil, Colômbia e Peru tem de comum, quais são os avanços, quais são os desafios, quais são os caminhos, né? Então, esse material pode apoiar as reflexões nos países, mas também, né, apoiar a reflexão de outros países nessa temática. Agradecer e dizer que seguimos à disposição para aprimorar nossas políticas. Obrigado, Gisele. Elisa? Elisa? Eu também aproveito para agradecer, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas agradeço pela troca de experiências. Nesse trabalho temos aprendido muito, especialmente do Brasil e do Peru. É tudo tão interessante. Eles estão na vanguarda e isso tem sido útil para reorientar algumas políticas e estratégias colombianas. É por isso que eu insisto na importância desse tipo de troca
de experiências. E eu repito a frase da Gisele, isso também pode servir para outros países que têm condições semelhantes às nossas. Esse é um processo de aprendizado. Existem, claro, outras experiências que podem nos enriquecer. Tudo que possamos fazer para melhorar a saúde da nossa população é útil. Tem sido um prazer estar aqui com vocês e estamos aprendendo muito. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para finalizar, Maria Reis, e depois eu vou passar a palavra para Rifat Kibal, que é a nossa parceira do Ministério das Relações Exteriores, da Agência Brasileira de Cooperação. Sí, en el caso mío, obviamente agradecerles a todos ustedes. Eu quero aproveitar para agradecer a todos, porque, como a Gisele e a Alice já disseram, esse tem sido um espaço muito produtivo para cada país, para as equipes técnicas que participamos do processo. Esperamos que isso não fique só aqui e que no futuro possamos continuar trabalhando. Quem sabe, com as experiências de cada um, na implementação das políticas novas. Quem sabe, talvez internamente tenhamos algum estudo sobre a obesidade que pode ser fortalecido e divulgado. Então, isso continua aberto para continuar trabalhando, porque a eliminação da obesidade não é de um dia para o outro, isso vai demorar. Temos que continuar trabalhando. E também deveríamos convidar outros países para que compartilhem suas experiências. E assim poderemos continuar progredindo. Bom, um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Maria Reis. Agora eu vou passar a palavra para a Rifat e depois vamos finalizar o evento. Olá, boa tarde. Sou Rifat Kibal, assistente de projetos da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Estamos aqui, finalizando o evento paralelo Perspectivas e Desafios da Política de Alimentação e Nutrição frente à Obesidade. Eu gostaria de agradecer a participação de todas e todos aqui presentes. Este foi um debate muito enriquecedor que tivemos a oportunidade de debater as estratégias de prevenção e controle de obesidade no Brasil, Colômbia e Peru, bem como podemos compartilhar os materiais elaborados pelo projeto Nutri o Futuro, o vídeo que foi apresentado logo no início do evento e o Policy Brief que foi lançado hoje. No âmbito da parceria entre o governo brasileiro, por meio da ABC e do Ministério da Saúde do Brasil, e o Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos. A ABC se empenhará em apoiar o compartilhamento de experiências e de combate à fome e da múltipla carga de malnutrição em crianças de idade escolar, mediante a parceria que mencionei. Estou segura de que os exemplos aqui expostos poderão desempenhar um papel fundamental de inspirar e incentivar os países a implementarem mais ações de enfrentamento à obesidade infantil. Muito obrigada a todas e todos. Muito obrigado, Rifat, muito obrigado, Gisele, Elisa, Maria Reis. Realmente é uma oportunidade única de, apesar de virtualmente estarmos fazendo essa discussão, eu não me canso de dizer que, apesar de muitas reuniões parecerem que não tem coisas muito concretas, principalmente na pandemia, pelo menos esse é um início, e nós, nesse último ano, conseguimos produzir materiais que vão servir de base para os gestores públicos se inspirarem ou aprimorarem as ações já vigentes no país. Porque, como a própria Gisele mencionou, o conhecimento científico é algo que muitas vezes não está sendo valorizado, mas é essencial que nós perpetuemos, porque é só assim que teremos uma mudança real. Então, por último, realmente gostaria de enfatizar que os documentos estão no site do WFP, o site é centrodeexcelência.org.br, e também os vídeos estarão disponíveis nas redes nossas, WFP Brasil, e dos parceiros nos próximos dias. Agradecemos a presença de todos e um grande abraço e bom final do dia. Muito obrigado. Você sabe de onde vem a alimentação das escolas públicas?
A refeição é parte do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, um programa do governo federal na área de educação e nutrição. O FNDE é o responsável pelo gerenciamento deste programa. Por meio do FNDE, o governo federal transfere o valor do programa a estados e municípios, que têm obrigação de incentivar a agricultura familiar, pois pelo menos 30% dos alimentos vem daí. Cabe aos estados o atendimento ao ensino fundamental e médio, enquanto municípios são os responsáveis pela alimentação da educação fundamental e educação infantil. Gestor. Para saber os valores repassados pelo PNAE, basta acessar o portal do FNDE na página do PNAE e clicar nos campos Liberação de Recursos e Clientela Atendida. Sabe quem está enchendo o bolso graças ao seu dinheiro? A indústria de refrigerantes. Todo ano, os fabricantes recebem 3,8 bilhões de reais em incentivos fiscais. Que mamata, hein? É muito benefício para produto que tem tanto açúcar e pode causar várias doenças. Chega de benefício para produto que faz mal à saúde. Assine a petição mamatadosrefrigerantes.org.br. O fim desse benefício fiscal é bom para a saúde e para a economia. Grandes ações têm início modesto. Com atos de cuidado, nutrimos o futuro. De momentos agradáveis, criamos memórias. O alimento cria laços afetivos, unifica nações e nos dá felicidade. Não deixemos nosso futuro ser prejudicado por aquilo que comemos. Todos os dias, construímos o nosso futuro. Que tal termos uma alimentação saudável? Saiba o que todos nós podemos fazer para prevenir a obesidade infantil. A Smile Train, instituição filantrópica internacional, líder mundial em tratamento de fissura lábio-palatina, dedica-se há mais de 20 anos a capacitar profissionais de saúde e viabilizar cirurgias e tratamentos multidisciplinar para pacientes nessa condição. Siga as nossas redes sociais para saber mais sobre o trabalho da Smile Train. Smile Train, mudando o mundo com um sorriso de cada vez. Ei, você, nutricionista e técnicos em nutrição e dietética. Já sabe a diferença entre os conselhos federal e regionais de nutricionistas? O Conselho Regional, o seu CRN, faz muito por você. Trabalha para garantir que as normas da profissão sejam cumpridas no seu estado. Fiscaliza e orienta os nutricionistas para uma atuação ética e responsável. Já o Conselho Federal, o CFN, cria normas e estabelece os atos disciplinares que os CRNs cumprem. Nossa missão é contribuir para a promoção da saúde e garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável em benefício da sociedade. Então, resumindo, esse é o sistema CFN-CRNs. Aprendeu a diferença entre o Conselho Federal e o Regional? Juntos, eles somam esforços na luta pela valorização da nutrição. Acompanhe tudo de perto em cfn.org.br. Sistema Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas.
Você sabe de onde vem a alimentação das escolas públicas? A refeição é parte do PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, um programa do governo federal na área de educação e nutrição. O FNDE é o responsável pelo gerenciamento deste programa. Por meio do FNDE, o governo federal transfere o valor do programa a estados e municípios, que têm obrigação de incentivar a agricultura familiar, pois pelo menos 30% dos alimentos vem daí. Cabe aos estados o atendimento ao ensino fundamental e médio, enquanto municípios são os responsáveis pela alimentação da educação fundamental e educação infantil. Gestor. Para saber os valores repassados pelo PENAI, basta acessar o portal do FNDE na página do PENAI e clicar nos campos Liberação de Recursos e Clientela Atendida. Sabe quem está enchendo o bolso graças ao seu dinheiro? A indústria de refrigerantes. Todo ano, os fabricantes recebem 3,8 bilhões de reais em incentivos fiscais. Que mamata, hein? É muito benefício para produto que tem tanto açúcar e pode causar várias doenças. Chega de benefício para produto que faz mal à saúde. Assine a petição mamatadosrefrigerantes.org.br. O fim desse benefício fiscal é bom para a saúde e para a economia. Grandes ações têm início modesto. Com atos de cuidado, nutrimos o futuro. De momentos agradáveis, criamos memórias. O alimento cria laços afetivos, unifica nações e nos dá felicidade. Não deixemos nosso futuro ser prejudicado por aquilo que comemos. Todos os dias, construímos o nosso futuro. Que tal termos uma alimentação saudável? Saiba o que todos nós podemos fazer para prevenir a obesidade infantil. A Smile Train, instituição filantrópica internacional, líder mundial em tratamento de fissura lábio-palatina, dedica-se há mais de 20 anos a capacitar profissionais de saúde e viabilizar cirurgias e tratamentos multidisciplinar para pacientes nessa condição. Siga as nossas redes sociais para saber mais sobre o trabalho da Smile Train. Smile Train, mudando o mundo com um sorriso de cada vez. Ei, você, nutricionista e técnicos em nutrição e dietética. Já sabe a diferença entre os conselhos federal e regionais de nutricionistas? O Conselho Regional, o seu CRN, faz muito por você. Trabalha para garantir que as normas da profissão sejam cumpridas no seu estado. Fiscaliza e orienta os nutricionistas para uma atuação ética e responsável. Já o Conselho Federal, o CFN, cria normas e estabelece os atos disciplinares que os CRNs cumprem. Nós
Nossa missão é contribuir para a promoção da saúde e garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável em benefício da sociedade. Então, resumindo, esse é o sistema CFN-CRNs. Aprendeu a diferença entre o Conselho Federal e o Regional? Juntos, eles somam esforços na luta pela valorização da nutrição. Acompanhe tudo de perto em cfn.org.br. Sistema Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas. Você sabe de onde vem a alimentação das escolas públicas? A refeição é parte do PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, um programa do governo federal na área de educação e nutrição. O FNDE é o responsável pelo gerenciamento deste programa. Por meio do FNDE, o governo federal transfere o valor do programa a estados e municípios, que têm obrigação de incentivar a agricultura familiar, pois pelo menos 30% dos alimentos vem daí. Cabe aos estados o atendimento ao ensino fundamental e médio, enquanto municípios são os responsáveis pela alimentação da educação fundamental e educação infantil. Gestor. Para saber os valores repassados pelo PENAI, basta acessar o portal do FNDE na página do PENAI e clicar nos campos Liberação de Recursos e Clientela Atendida. Sabe quem está enchendo o bolso graças ao seu dinheiro? A indústria de refrigerantes. Todo ano, os fabricantes recebem 3,8 bilhões de reais em incentivos fiscais. Que mamata, hein? É muito benefício para produto que tem tanto açúcar e pode causar várias doenças. Chega de benefício para produto que faz mal à saúde. Assine a petição mamatadosrefrigerantes.org.br. O fim desse benefício fiscal é bom para a saúde e para a economia. Grandes ações têm início modesto. Com atos de cuidado, nutrimos o futuro. De momentos agradáveis, criamos memórias. O alimento cria laços afetivos, unifica nações e nos dá felicidade. Não deixemos nosso futuro ser prejudicado por aquilo que comemos. Todos os dias, construímos o nosso futuro. Que tal termos uma alimentação saudável? Saiba o que todos nós podemos fazer para prevenir a obesidade infantil.